Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui começando mais uma live. Esta noite quero convidar você que vai compartilhando, chama a sua família, vem para a sala, vem conversar conosco. Hoje o nosso tema é muito bom. Nós temos aqui a participação de pessoas que Deus colocou no nosso coração para a gente estar hoje nesse bate-papo a respeito do crente salvo que cometeu suicídio. Ele perde a salvação? Antes da gente começar, nós vamos iniciar, como sempre, louvando a Deus, junto com a Bruna Santos. Enquanto a Bruna está cantando, quero convidar você a chegar para cá. Você que já entrou, compartilhe, chame mais pessoas. Esse tema é um tema muito bom, eu tenho certeza que vai trazer luz na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Bruna. Quero dar uma boa noite aí pro pessoal da PIB de Padre Modelo, Sozinho Nunca Mais, para os irmãos da PIB de Suruí que estão nos assistindo, os demais irmãos que estão aí espalhados por Guapimirim. Hoje nós estamos com o tema: o crente salvo que comete suicídio, ele perde a salvação? Hoje nós temos aqui novamente o Ícaro. O Ícaro está conosco, líder da nossa juventude, do nosso setor de jovens. Nós temos também o nosso irmão pastor Rogério, lidera e ajuda nas células de homens, na rede de homens. É o nosso pastor Ejanilson e a Bruninha que foi ali, rapidinho já está voltando. Bom, irmãos, esse tema surgiu da continuidade do tema que nós fizemos sexta-feira. E nós vamos dar continuidade hoje. Quero convidar você a nos ajudar com as perguntas. Você tem dúvida, você tem alguma pergunta para fazer, não deixa para o final. Pode fazer ao decorrer da nossa live. Nós vamos ter os bastidores aqui, a gente pediu ajuda, a Letícia, a Vanderlei, o Rodolfo. Assim que aparecer umas perguntas, eles vão ler, para a gente não deixar que nenhuma pergunta fique para trás. Então, pastor, quero começar
Um crente, boa noite. Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, pastor Rogério, né? Faltou boa noite. Eu quero perguntar, um crente que cometeu suicídio, ele perde a salvação? Boa noite os irmãos aí, quero mandar um abraço ao pessoal lá de Suruí, né? Eu sei que a Elaine já mandou, mas faço questão também de cumprimentar os irmãos da PIB do Modelo, dizer que a gente está com muita saudade, dizer que a gente pode se encontrar, né? Agora o nosso tempo está aberto no domingo de manhã, de 9 às 11 da manhã, e na parte da tarde de 18 às 20 horas. Então você pode dar uma passadinha lá, orar com a gente, ler a Bíblia, consagrar seu dízimo, suas ofertas, e a gente vai poder se ver e ter aquele bate-papo, tá bom? Então você que é membro da PIB do Modelo pode no domingo estar dando uma passadinha lá. Mas eu quero agradecer a você que está para cá, quero incentivar também a você a compartilhar esse momento com outros e incentivar você também a fazer a sua pergunta. A semana passada a gente tratou essa questão, né? O crente perde ou não perde a salvação. E eu acho que o pastor Rogério está aqui hoje como convidado especial, e eu acho que a gente teria que logo depois ouvi-lo, a posição dele a respeito disso. Depois a gente pode tratar o segundo ponto, que é o que a Elaine mandou fazer a pergunta agora. Pelo que eu entendi, a pergunta da Elaine foi: e aí, o crente que comete suicídio, perde ou não perde a salvação? Eu já fiquei assim, certo, acredito que os irmãos já conhecem a minha posição. O crente, ele pode ser salvo e ele pode não ser salvo. Existe crente salvo, existe crente que ainda não alcançou a graça, que ainda não foi alcançado pela graça. Então, o crente salvo, mesmo cometendo suicídio, ele é salvo, ele não perde a salvação. Agora, o crente não salvo, a pessoa que não tem Jesus, ele é atropelado, ou de coronavírus, ou de suicídio, ele não foi salvo, ele não perdeu, ele simplesmente não adquiriu. Então, esse é o meu ponto inicial. Depois eu gostaria de ouvir o pastor Rogério, porque ele não estava aqui na segunda-feira, foi na sexta-feira. Então, assim, quero ouvir o pastor Rogério e depois a gente pode entrar com mais profundidade nessa questão aí, tá bom? Mas de imediato eu respondo a você o seguinte: se ele é salvo, mesmo cometendo suicídio, ele não perde a salvação, não. Pastor Rogério, o que o irmão acha? O irmão acha que o crente perde a salvação? Pode um salvo? Essa é a pergunta, que a gente fala crente e a gente bota todo mundo num lugar só. Entendeu? E a gente sabe que existe um grande percentual de pessoas que estão na igreja que ainda não são salvos. Por que não são salvos? Porque ainda não foram alcançados pela graça de Jesus. Então, queria saber do pastor, esse crente que é salvo, esse crente que recebeu que a graça de Jesus, ele é salvo, ou ele pode, na sua caminhada cristã, vir a alguma possibilidade dele vir perder a salvação? Boa noite. Eu fico feliz, né? Primeiro com o convite que foi dado. Eu estava na sexta-feira, né, em casa ligado, né, tentando participar de alguma forma, e fico feliz por estar aqui. Eu entendo pelo seguinte: o crente salvo, aquele que teve uma experiência genuína com Cristo Jesus, esse cara ele foi selado com o Espírito Santo. De que maneira? Eu faço da seguinte forma: suponhamos que você tenha uma criança que perdeu os pais e os pais deixou para ela uma herança. Só que ela só vai poder tomar posse dessa herança quando ela for maior de idade. Ela está guardada para uma herança. O crente que aceita Jesus como seu Salvador, ele está guardado para uma herança. Que herança é essa? A vida eterna. E quem é que garante isso na vida do crente? O Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo passa a habitar no crente? Quando ele entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus. Então, uma vez que o crente ele é salvo, que ele entregou a sua vida a Cristo Jesus, nada tem poder para arrancar dele essa salvação. Ele foi selado. Efésios 1, 13, 14 diz que ele foi selado sobre a vida dele, que é um selo. Nada. Paulo fala que nada tem poder de arrancá-lo da presença de Jesus. Amém. Eu queria, inclusive, para pimentar um pouco, eu sei que a gente está voltando a semana passada, mas aqui uma coisa faz ponte para outra. Eu queria até, né, a semana passada eu fiz uma pergunta e eu queria fazer essa pergunta hoje e fazer mais uma outra, não é? Se o salvo perde a salvação, qual é o pecado cometido por ele que o leva a perder? Primeira pergunta. Segunda pergunta: quantas vezes
o crente pode perder e ganhar a salvação? É uma coisa assim meio incógnita, né? Mas para quem acredita que uma pessoa venha perder a salvação, ela precisa explicar qual é o pecado que a leva à perda, não é? Já que pecado na Bíblia não tem tamanho, para Deus pecado é pecado, não é? Então, a gente é que tem a ideia de, vamos dizer assim, de qualificar pecado. O cara mente na igreja e não é excluído. Mas se ele cometeu adultério, não falta quem não queira excluir da igreja. Tá certo? Só que para a Bíblia a mentira e o adultério têm o mesmo peso e a mesma medida. Então assim, até o próprio camarada que peca, ele faz essa qualificação. Ele mente e continua na igreja, mas no dia que ele adultera, ele começa a sair. Pedir para sair. Por que ele não pediu para sair quando inventou a primeira mentira? Na verdade? Então assim, qual é o pecado que te leva a isso? Tem que saber. Porque a pessoa que quer a salvação tem que dizer para mim. Até porque, querido, desculpa a minha audácia aqui, a minha forma, não é, sagaz de falar. Se há algum pecado que possa levar o homem à queda, à perda da salvação, então assim, me avise, porque eu não quero cometer esse. Esse eu vou cometer os outros. Esse eu vou tentar não cometer para não perder. Tá certo? Outra coisa, é igual gato, né? Gato tem 7 vidas, é a mesma coisa, a salvação, você ganha e perde, quantas vezes você pode ganhar ou perder, porque eu preciso saber. Porque, né, dependendo do pecado que se perca, e dependendo das vezes, eu já perdi algumas vezes hoje, ganhei outras, como é que é? Então essas coisas precisam ficar, não é? Precisam ficar esclarecidas. Alguém pode dizer assim, pastor, mas é a blasfêmia com o Espírito Santo. Mas quando você blasfema com o Espírito Santo, você não alcança a graça. Então a blasfêmia do Espírito Santo impede você de ser alcançado pela graça. Ou seja, impede você de obter a salvação. Uma pessoa que obteve a salvação pela graça de Jesus, ela não tem como blasfemar do Espírito Santo. Paulo vai dizer isso em Coríntios. Alguém que diz que Jesus é o Senhor, não é? Alguém que seja anátema pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor? Não pode, não tem como, entendeu? Então assim, eu queria deixar esse ponto aí já colocado, e as perguntas você pode brotar aí, mas respondendo a sua pergunta, Elaine, um crente salvo, mesmo cometendo um suicídio, ele está salvo e não perde a sua salvação. Infelizmente, né, o suicídio tem crescido. A gente viu algumas pesquisas que mais de 7% nos últimos anos, e a maioria está na idade dos jovens, né, de 15 aos 30, aos 40 anos, infelizmente. Graças a Deus, já passei dessa idade. A gente tem uma pergunta aqui. Cuidado, Ícaro. Nós temos algumas perguntas, eu tenho uma aqui no Instagram. A Letícia está com alguma no Facebook aí? No Instagram também? Tem aqui da Esmeralda Garcia. Pastor, eu nunca li na Bíblia a respeito do suicídio. A Bíblia fala sobre suicídio? Eu ainda não li. Eu li homicídio. Às vezes penso que quem comete suicídio não quer se matar, e sim matar o que está matando ela. Está correto o meu pensamento? Então deixa aí quem quiser. Como ela citou o pastor, eu vou iniciar, depois os irmãos continuam. Eu não sei, eu não sou assim, militar, não conheço qual o código né, que pode qualificar isso, mas para mim, no meu ponto de vista, homicídio, suicídio é a mesma coisa. O cara matar o outro e matar a si mesmo está cometendo assassinato do mesmo jeito. Então, pode ser que esses termos sejam diferenciados nas questões criminais e tal, mas no meu ponto de vista é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, mas a Bíblia tem alguns relatos, né? Por exemplo, não sei se o Ícaro ele está assim bem mais aprofundado nisso aí, até porque ele ficou nessa responsabilidade aí, mas Sansão, por exemplo, né? Sansão é um exemplo bíblico de alguém que cometeu suicídio, né? Então, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia diz não matarás. Então, não matarás, né? Mas o mesmo Deus que escreveu e depois mandou Moisés escrever, né? Porque ele escreveu a primeira vez, Moisés foi lá, quebrou. Na segunda vez, Deus falou, agora quem escreve é você. O mesmo Deus que escreveu e mandou escrever não matarás, foi o mesmo Deus que mandou Josué invadir a cidade de Jericó e matar todo mundo. Então há uma complexidade na Bíblia? Acredito que não é? Então assim, é preciso entender bem essa questão para que a gente não caia no lapso, na situação errada, tá bom? Então, respondendo a você, Esmeralda, é o seguinte,
no meu ponto de vista, homicídio e suicídio, para mim, eu, como não sou delegado, não sou policial, militar, sou apenas pastor, para mim está enquadrado no mesmo nível, né? No mesmo nível. E a Bíblia diz que os homicidas não entrarão no reino dos céus. Os homicidas não entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz isso. Nós temos aqui mais uma pergunta. O que você acha aí? Eu queria. Cássio, Bruno. Eu concordo plenamente com a Esmeralda quando ela disse que quando a pessoa procura se matar, se suicidar, ela quer realmente se livrar de um desespero, livrar de uma dor. Porque eu estudando, vendo algumas pesquisas, relatos médicos, de pessoas que tentaram se matar, mas que o seu plano foi por água abaixo. E quando essa pessoa viu naquela situação, entre a vida e a morte, sendo ali ajudado pelos médicos, eles falavam para os médicos: não me deixa morrer, não me deixa morrer. Porque eles realmente não queriam morrer, eles só queriam se livrar do desespero, da dor. E enquanto essa questão dos suicídios, 90% das pessoas no mundo, isso é um relato médico, que tentaram suicídio, são pessoas que têm crises mentais, problema de esquizofrenia, depressão profunda, crises mentais profundas, que esse tipo de pessoas tentaram se matar. E aí eu tive alguns estudos aqui, pastor, de algumas pessoas que cometem suicídio. Olha só, o alcoolismo responde por 18% dos casos de suicídio, a esquizofrenia por 14%, e o transtorno de personalidade 13%. Os casos restantes são relacionados a outros diagnósticos psiquiátricos. Aí um estudo de autópsia psicológica feita com base em entrevistas com amigos, familiares e médicos do suicida mostra que mais de 90% das pessoas que tentam se matar tinham alguma doença mental. E aí eu fiz outros estudos, algumas outras pesquisas para responder isso que a Esmeralda disse, porque existem níveis de depressão tão extremos que o indivíduo ele não está mais no controle das suas razões, das suas ações. Ele perdeu a sua razão e já não poderia responder pelos seus atos. E há um estudo médico que diz que a consciência permanece em atividade entre 10 e 22 segundos depois de cortado o envio do suprimento sanguíneo para o cérebro. Isso significa que a pessoa nesse inteirinho, nesse tempo, pode se enforcar, se afogar, atirar contra o próprio peito e ter uma doença cardiovascular. Levando a óbito. Eu entendo que a supremacia de Deus é tão poderosa aqui, Deus é tão grandioso que Ele deu à pessoa que comete suicídio, cristão, crente, sendo salvo, de se salvar, de não perder a salvação. Olha que interessante, pastor. A pessoa perde a consciência em alguns instantes e acaba se matando. Isso que é o mais interessante. E outra coisa, não é dado a ninguém determinar o poder da salvação de outra pessoa. Como o senhor mesmo disse, dando aí o exemplo do Sansão. Ele cometeu um assassinato. Ele: Senhor, eu te peço perdão, se junte 2 colunas, quebra aquelas 2 colunas, mata mais gente na sua morte como na vida, e aí o nome de Sansão vai aparecer lá no hall dos heróis da fé. E também me permita aí um parênteses aí. Eu não gastei tempo em pesquisar a respeito desse assunto, simplesmente porque eu já tenho esse assunto fechado. Não importa o motivo pelo qual o camarada cometeu suicídio. Para mim não importa o motivo. Importa a condição que ele está diante de Deus. Se ele é salvo, ele pode ter cometido por desvio psicológico, ele pode ter cometido por querer se matar mesmo. Porque no caso de Sansão, qual foi o motivo que levou Sansão? Foi problema psicológico? Foi depressão? Entendeu? Então assim, não importa o motivo. Se o camarada é salvo e cometeu suicídio, pode ter certeza disso. Se ele for salvo, ele vai estar lá no dia do juízo direitinho, com todo mundo. Agora, se ele não for salvo, não importa. Ele pode até ter cometido suicídio para se livrar do problema. Ele não perdeu, ele simplesmente não tinha.
Então assim, não importa o motivo, gente. Não importa a razão pela qual a pessoa tirou a vida. O que importa é se ele está, não é, salvo ou ele está perdido. Se ele for salvo, ele pode morrer de suicídio, ele pode morrer de homicídio, ele pode morrer afogado, queimado, ele pode morrer do coronavírus. Não importa o causa morte. Ele vai morrer um dia. Salvo, vai morrer um dia. E sendo salvo, vai para a vida eterna, vai disputar a vida eterna. Agora, se ele for perdido, ele pode morrer com um tombo em casa, meu irmão. Foi, infelizmente, desfrutar a condenação eterna. É o ponto fechado. Entendeu? Então, assim, não sei se o pastor Rogério está aí, pode falar alguma coisa, mas eu tenho esse assunto já decretado, fechado. Não tem muito, entendeu? O que expandir, não. E sabe, pastor, eu vou fazer uma pergunta aqui. Deixa eu uma pergunta aqui para todo mundo refletir. Alguém que deu um testemunho de vida cristã, exemplar, piedosa, comete suicídio, pode ser julgado por mim pelo ato específico? Pode. Eu tenho colegas pastores que cometeram suicídio. Entendeu? Depois eu vou, com o passado, né, da nossa live aí, eu vou abordar alguns questionamentos aqui. Não quero fazer agora, não queria ouvir o pastor Rogério também. O que eu penso sobre isso? A gente tem que pensar na depressão sobre duas óticas. Primeiro, o crente salvo e aquela pessoa que não é salva. E a depressão ela é altamente compreensível na nossa cultura quando ela está inserida dentro de um contexto de doença, onde a depressão é o ápice da doença. Em outras culturas como a oriental, o suicídio é honra, o suicídio é visto no militarismo oriental como algo supremo. O camarada foi tão corajoso que ele tirou a própria vida. Para nós no Ocidente, não. Para nós aqui, o suicídio está totalmente ligado à doença psíquica, onde tem tratamento. O cérebro ele não produz a química cerebral que dá ao ser humano a capacidade de resolver os seus problemas. Então ele só vê solução atentando contra a própria vida. Agora o que a gente tem que fazer de distinção é o seguinte: Jesus falou que aquilo que comete maus, comete bons. Tá? A chuva cai sobre justos e injustos. O sol nasce sobre maus e bons. Então, quando a pessoa ela chega ao ápice de tirar a própria vida, que é o auto-homicídio, o que conta para nós, que nós estamos dizendo o seguinte: a pessoa ela entregou a vida dela a Jesus, ela é salva. Aquilo ali, de forma alguma, vai arrancar dela a experiência que ela teve com Cristo. Não vai arrancar dela. Até porque a gente não é salvo pelo nosso mérito. Como o pastor Rejanilson disse, a pessoa pode estar salva e cometer esse suicídio e desfrutar das bênçãos, como ela pode não ser salva e morrer praticando boas obras. A salvação não é pelas obras. A salvação está nos méritos de Cristo, não nos nossos. Então o que a gente precisa compreender é o seguinte: a depressão, ela leva ao suicídio. E esse suicídio que nós estamos dizendo aqui, existe na nossa cultura, dentro hoje da Organização Mundial da Saúde, como o Micro falou, trouxe dados. Essa doença ela vem crescendo dia após dia e ela está acometendo a crentes e não crentes. O que a gente precisa compreender é o seguinte: a minha experiência com Cristo, ela não vai me dar um revestimento que eu não passe por adversidades. Mas o que Cristo falou para mim é o seguinte: mesmo que eu passe por essa adversidade, Ele passará comigo. Então, um crente que ele acomete contra a própria vida, na verdade, o que ele está fazendo é chegar ao ápice de um problema que ele está vivenciando e que, por causa de tudo aquilo que o seu organismo está enfrentando, ele não consegue ver outra saída. E como o Ícaro respondeu bem, ele quer destruir a causa da sua dor e não simplesmente tirar o seu fio de vida. E é isso que a gente precisa compreender. Mas o camarada que teve a sua experiência com Cristo, a pessoa que teve a sua experiência com Cristo, que ela entregou sua vida a Cristo, a Bíblia fala que nem a morte nem a vida. Aí, se Jesus disse, se Paulo fala aos Romanos que a morte não tem poder de arrancar Cristo da nossa vida, você vai dizer mais o quê? Nós temos aqui duas perguntas, uma no Facebook e a outra no Instagram. A do Face é do Paulo César. Paulo César Escusa Lucinha. Boa noite, Paulo César.
Creio que realmente a salvação não se perde. Mediante a esse fato, o que dizer a um cristão, a uma pessoa convertida que também crê nisso, mas mesmo assim quer tirar a sua própria vida? Eu entendo o seguinte, eu agora vou entrar no apimentado negócio. A coisa vai ficar assim meio confusa aí, mas vou entrar. Para mim, Pastor, só um tanto... Estão pedindo para a gente falar um pouquinho mais alto, que está baixo. Ok. Mas eu não sei como é que a gente vai fazer, ou se Ok. aproxima. Ok, vamos falar um pouco mais alto. Para mim, tanto a depressão quanto o suicídio tem algumas causas. Entre elas espirituais. Eu creio que uma pessoa ela pode entrar numa depressão porque é algo comum e natural a muita gente. Ela pode entrar num estado depressivo pela falta de Jesus na vida dela. E ela pode entrar num estado depressivo por conta de uma coisa chamada opressão demoníaca. Não sou médico, não sou psicólogo, não sou nada. É a minha forma de ver isso à luz da Bíblia. Então eu creio que uma pessoa pode ficar no estado depressivo por essas 3 causas. E creio que por essas mesmas 3 causas ela pode chegar ao suicídio. Ela pode chegar ao suicídio por ela não ter Jesus, uma questão espiritual, uma queda espiritual, uma fragilidade espiritual, porque, desculpe, mas até aqueles pastores que cometeram suicídio, possivelmente eles não estavam vivendo o melhor momento da sua vida espiritual com Deus. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Desculpe, eu sei que de repente eu vou levar muita pancada pelo que eu estou dizendo aqui, mas é o que eu acho. Segundo, eu acredito que uma pessoa pode cometer suicídio por uma questão natural mesmo, resultado da depressão profunda, não tem Jesus. Então, uma é queda espiritual, o outro cara não tem Jesus. E acho também que muitos cometem por uma questão demoníaca. Tem demônios que levam pessoas a cometer suicídio. Então, esse é o meu ponto de vista. Agora, esses demônios e essas pessoas que cometem suicídio por darem ouvido, quantas pessoas chegam em nossas igrejas, não sei quantas experiências dos irmãos, tem quase 25 anos de ministério, mas quantas pessoas já chegaram lá no meu gabinete dizendo ouvir vozes, mandando ela cometer suicídio? Não foi nenhuma nem duas. E a gente orou, e a gente buscou a Deus, essa pessoa recebeu Jesus no coração, foi liberta e esses demônios desapareceram. Então, querido, me desculpe, perdoe-me aí, os grandes, as pessoas aí que entendem, não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas eu acho que existem essas 3 causas. Então a pessoa cometeu suicídio, qual foi a causa? Foi o quê? Foi um demônio? Pode ter sido um demônio. Foi o quê? Foi uma queda espiritual? Pode ter sido uma queda espiritual. Agora pode ter sido natural, de uma doença mesmo, questão psicológica, ela estava depressiva, não curou a depressão, e quando viu ela cometeu suicídio. Então eu penso assim, o que isso está relacionado à salvação? Do meu ponto de vista, nada. Nada. Não está em nada relacionado com a questão de salvação. Acho que a salvação Jesus deu na cruz, é eterna, é de graça, é um dom de Deus, não é por merecimento humano. Quem tem, quem não tem, procure ter. Procure ter. Eu gosto muito daquele texto de João 5,24. Jesus ele vai dizer, na verdade eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra, eu creio em pelo, e ouviu o quê? Palavra de Deus. Aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem verbo ter no presente. Tem hoje. Tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso não é palavra de São João, não. Não é palavra minha do pastor João, não. Palavra de Jesus. Se você pegar uma Bíblia, não é? Aquelas Bíblias que a palavra de Jesus é grifada no vermelho ou grifada em preto mesmo, você vai ver que esse texto foi Jesus que disse. Na verdade eu vos digo, eu vos afirmo. O original é uma afirmativa. Eu vos afirmo que quem ouve a minha palavra, não é me ouvir hoje não. Quando ele diz quem ouve a minha palavra, é quem está ouvindo ele falar naquele momento, e quem iria ouvi-lo após a sua ressurreição e volta. Ou seja, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus?
Deus e crê naquele que me enviou, segundo o ouvido à palavra, tem a vida eterna, não entrará mais em condenação. Mas ele cometeu suicídio, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Então eu não tenho outro texto, eu não tenho outra ideia a não dizer o seguinte: essas coisas são coisas meramente do humano. Enquanto estivermos aqui, os demônios vão estar falando. Enquanto estivermos aqui, estamos aí sujeitos a deslizes espirituais. A vida da gente é igual a gangorra mesmo. Hoje a gente está assim, num ápice com Deus. Amanhã a gente já não está mais. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. A gente sabe que a caminhada cristã é um dia após o outro. A gente sabe disso, a gente precisa. Não é pela salvação, é por nós. Salvação sempre está no mesmo lugar onde sempre teve. Sempre está na cruz. Eu é que tenho que me aproximar da cruz. É eu que tenho que buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz: aquele que bate, abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que procura, age. Então nós é que temos que estar sempre com Deus. E aí, estando sempre com Deus, eu acredito até. Eu tenho um colega pastor que ele disse que a depressão é uma questão extremamente espiritual. Ela não é psicológica. Ele acredita, eu não estou falando que seja o meu pensamento, não, mas tem um pouco. Se você tiver, e ele é daqui, da nossa região, se você estiver me ouvindo aí, entra aí agora, coloca a tua cara na reta aí. Um abraço para você, que eu não vou te citar o nome dele, mas ele possivelmente pode estar ouvindo. Então, entra aí agora e diz aí, né? A gente pode até ouvir aqui, não é? Faz uma chamada de vídeo aqui, que a gente bota você aqui no debate. Mas ele diz o seguinte, que toda depressão é oriunda da questão espiritual. Quem está com Deus, e aí alguém até indagou a ele a questão de Elias, mas Elias não estava com Deus, não ficou depressivo. Ele disse que aquele caso de Elias não foi depressão, e ele tem prova disso. Então é uma questão assim muito profunda, mas eu vou ficar por aqui porque eu estou falando muito e eles também precisam falar. Pastor, dentro da sua resposta, o senhor falou que há 3 motivos. Uma pessoa que está perguntando é a Cleide, o que seria uma opressão demoníaca? Eu acho que é bom esclarecer antes da gente pedir ao Ícaro e ao pastor Rogério para comentar sobre a última pergunta. Posso responder o que é opressão? Pode. Opressão demoníaca são seres humanos e demônios habitando no mesmo espaço. Isso é opressão. Quando as pessoas elas começam a ouvir vozes, começam a ouvir pensamentos que não são de Deus, dizendo faça isso, faça aquilo outro. Se você parar para pensar, nos nossos desenhos infantis, sempre tem na nossa cabeça, né, aquele de um lado um anjinho, do outro lado um diabinho. E a nossa vida é exatamente assim. Só que quando a gente está imerso, quando a gente está mergulhado, quando a gente está firme com Cristo, a gente não tem tempo, espaço para dar ouvidos àquelas vozes do inimigo. Então, o que acontece? Quando você não está tão ligado com Deus e começa a dar ouvidos àquelas vozes que não são de Deus, abre-se uma porta, abre-se uma janela espiritual e esses demônios começam a ter legalidade sobre a sua vida e eles começam a sugerir que o ser humano faça aquilo que eles desejam. Você pode ver, por exemplo, a tentação de Jesus. A Bíblia fala que o diabo esperou Jesus depois de 40 dias estar fraco como ser humano, para chegar lá e falar, tu não é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Percebe que o próprio Jesus passou por essa questão do diabo soprar no seu ouvido aquilo que ele poderia fazer. Então, opressão é quando existem homens e demônios no mesmo ambiente. E o que é possessão? É quando o demônio já está dentro do homem. Isso aí, exatamente isso aí. Eu concordo com número e grau e tudo que o pastor falou aí é exatamente isso. É isso aí, é o que ele falou aí. Você quer comentar a primeira pergunta e eu posso passar para a próxima? A primeira pergunta é qual? Eu ia falar para procurar um profissional. Por quê? A pergunta que o Paulo César fez, o que dizer para uma pessoa crente que mesmo sabendo disso tudo, quer cometer o suicídio? Procure um profissional. Sou profissional que trabalha com isso. Olha só, eu tive com uma pessoa crente, olha bem como é que são as coisas. Aí, meu amado irmão Paulo César, aliás, vou mandar um abraço para o Paulo César, nosso terceiro vice-presidente da nossa igreja, Deus abençoe, não é? Sua esposa, seus filhos, está de quarentena, também pode sair de casa. Deixa eu falar uma coisa para você, Paulo. Aliás, Paulo César pode vir um dia desse aí, numa dessas lives aqui, participar com a gente. Só uma coisa para você, Paulo César, isso aconteceu comigo hoje, não tem muito tempo. Cara crente mesmo da igreja dizendo que ia cometer o suicídio.
Eu perguntei para ele, você quer morrer como? Na frente de um trem? Você vai se jogar na ponte de Niterói? De que maneira você quer morrer? Fala para mim. Você quer um revólver, uma faca? O que é? Então assim, ele levou o choque. Entendeu? Ele levou o choque. Mas não, você diz agora que eu boto você dentro do carro e vai executar isso agora. Claro que eu não ia fazer uma barbárie dessa. Mas sabe o que aconteceu? A pessoa começou a chorar. Entendeu? E eu disse, olha, eu tenho que te tratar assim porque você precisa entender a loucura que você acha que você vai cometer. Então é isso mesmo? Você já parou para pensar quando isso acontecer? Como é que vai ficar tua esposa, teus filhos? Como é que vai ser esse negócio? Entendeu? Então assim, ele chorou, a gente orou, aí sim tem uma psicóloga lá em frente que atende lá em frente do meu gabinete, eu perguntei, pedi para ir ao psicólogo, ele parece que não foi, tá certo? E eu tenho visto ele aí com muita vontade de viver. Tá com tanta vontade de viver que durante essa quarentena não botei a cabeça nem na janela. Se ele tivesse vontade de morrer, estaria por aí, nem na janela. Então assim, às vezes também são pessoas que querem falar muita bobagem. A gente tem que ter a visão espiritual. Se a pessoa está com um problema demoníaco, se a pessoa está com um problema de, como disse o Ícaro, que precisa de um profissional, aí, meu querido, tem que orar a Deus para Deus dar essa sensibilidade. Deus dá essa sensibilidade, essa percepção. Então tem alguns dons. Os crentes, a gente ia tratar hoje sobre a questão de dom de língua, né? Os crentes procuram muito dom de língua e dom da profecia. Mas no meu entender, tem alguns dons que são, se não precisos, se não fundamentais, muito precisos. Para cada líder, para cada crente. Não é? Que é de discernir espírito. Então tem que discernir. Tá? Tem que discernir. Para quê? Para saber se aquilo que a pessoa está dizendo é aquilo mesmo ou não é. Então assim, a gente tem que se preparar para ir para o gabinete. Porque lá no gabinete a gente vai encontrar um monte de barbárie. E entre elas a gente vai encontrar muita gente falando aquilo que não está nem com vontade de fazer. Então vamos dar uma pausa, a Bruna vai dar cantando pra gente. Quero incentivar você a fazer as perguntas. Talvez você fique com vergonha, porque a gente, né? Se eu perguntar, vão me achar menos ou mais. Querido, aqui é uma oportunidade, nós estamos abertos, ninguém vai te julgar pela sua pergunta, fique à vontade. Enquanto a Bruna vai estar cantando, vai beber um copinho d'água, vai respirar um pouquinho, porque tem mais perguntas para... Eu quero dizer aqui, Elane, que a minha forma, quem me conhece, sabe que a minha forma de me expressar é essa mesmo, tá? Fico com medo de, por conta disso, mandar nós estamos aqui aceitando o pensamento de todo mundo. Uma pessoa pode, inclusive, aceitar a possibilidade de perder a salvação, e daí? Tomara que ela não perca dela. Então dá pra gente ir. Esperança viva.
assistindo, quer participar de uma célula online, toda terça e toda quinta-feira, nós da PIB Paga Modelo, vamos estar em todas as casas da Primeirinha, se Deus assim nos permitir. Então, se você quer participar, no final, eu vou te dar uma oportunidade, você bota um ok, diz que sim, que a gente vai estar entrando em contato com você, a Letícia vai estar aqui ligadinho para pegar o seu contato e te encaminhar para uma célula, se assim você desejar. Pastor Rogério, vou fazer uma pergunta para o irmão, outra para o Ícaro, tá? E vocês vão assim, para a gente tentar dinamizar. Beleza. O Elias, boa noite Elias, tudo bom? Elias Dias, membro da nossa igreja. Boa noite, pastor. Pode uma pessoa com forte crise de depressão, sumiu aqui, peraí, cometer um suicídio, ser associada a um demônio? Essa é a pergunta aí, Ícaro. Eu quero te passar uma pergunta aqui da Alcemira Caruso. Como ajudar uma pessoa assim, uma vez que o pai já fez tudo, mas a pessoa continua dizendo que quer cometer um suicídio? O pastor vai responder enquanto você vai pensando aí. Ok. Elias, boa noite para você, meu irmão. Deus continue te abençoando. Entenda bem, você mesmo, né, na sua pergunta, você já colocou ali elementos que a gente pode responder o seguinte. Uma pessoa que está numa crise profunda de depressão, ela não tem demônio do inimigo para que ela possa tentar contra a vida dela. O que acontece, e a gente sabe, é que o inimigo ele é astuto, ele é sagaz, ele é ardiloso, ele se aproveita de uma enfermidade natural para que ele possa, né, colocar, né, as garras dele e tentar fazer alguma coisa. Porém, entenda o seguinte, quando a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, né, não vive pecando e o maligno não lhe toca, você acredita que Deus ia abandonar uma pessoa a um momento desse, a ponto de deixar que o inimigo tocasse na sua vida, para que ele pudesse tirar a própria vida? Você acredita que no momento de luta, de dor, até de enfermidade da alma, que é a depressão, Deus ele retiraria o seu favor da pessoa, ou Deus permitiria que o inimigo tocasse na vida dessa pessoa, ao ponto que sugerisse que ela atentasse contra a própria vida? Eu acredito que não. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ele estaria conosco todos os dias. E assim, o fato de ele já estar profundamente depressivo já é mais que suficiente para que ela possa discorrer dessa ação que a gente sabe que não é, né, aquilo que Deus idealizou para o ser humano, mas que o ser humano passa por isso. O que a gente precisa compreender é o seguinte: o crente, de forma alguma, o salvo de forma alguma, ele traz algum benefício para o inimigo quando ele morre. O inimigo ele quer matar aquele que não tem Cristo. O inimigo ele quer fazer que o crente se abstenha de uma vida com Deus. Não que ele possa simplesmente tirar a sua própria vida, uma vez que, se ele tem Cristo como seu Salvador, a morte não arranca isso dele. Entendeu? Eu espero que eu tenha ajudado o irmão a entender sobre isso. De forma alguma, o inimigo ele tem poder para arrancar da vida do crente a sua comunhão com Deus, a sua vida eterna. Então, independente do quadro clínico que esse crente esteja vivendo, se ele, na sua razão, se no momento da sua sensatez, ele entregou a sua vida a Cristo de verdade, não há nada nesse mundo, nem no outro, que possa arrancar isso de dentro do seu coração. Tá bom, meu? Pastor, quer comentar antes do microfone passar para dele? Não, eu só dizer o seguinte, que um abraço também ao Elias, mas também complementar dizendo o seguinte, que tanto a depressão provocada por uma questão espiritual, como provocada por uma questão emocional, todas as duas têm cura, não é? Todas as duas têm cura. Uma é o psicólogo, o outro é Jesus de Nazaré, entendeu? Eu acho até que quando a depressão ela é provocada por uma questão emocional, isso já foi comprovado, gente. Por que é lícito, declarado a possibilidade de visitas religiosas nos hospitais? Já foi comprovado cientificamente que quando uma pessoa recebe uma palavra, ela tem um quadro de melhora. Então assim, tem cura, tá? Tem cura. Não curando pode chegar ao suicídio, tá certo? Não curando pode chegar ao suicídio. Ícaro? Elane, manda sua pergunta. Quer que eu repita? Não, eu já entendi. Eu vou repetir, só para quem entrou agora, okay. tá? A pergunta que eu fiz ao Ícaro foi o seguinte:
o que um pai faz, uma vez que já fez segundo aqui de tudo, e a pessoa ainda continua falando que quer cometer o suicídio? O que ele pode fazer? Antes de responder essa pergunta, eu quero falar um pouco da indagação que uma pessoa fez aí rapidamente, porque senão a gente vai fugir da nossa proposta. Nossa proposta é mais espiritual do que questão da mente. Nossa proposta aqui é um crente salvo, que comete suicídio perde salvação, e a pessoa falou aí, eu acompanhando, ela disse que uma pessoa salva jamais cometeria assassinato. Só que, em uma situação, eu já falei isso aqui no início, eu acho que ela não viu, em uma situação de extrema, de uma depressão extrema, profunda, a pessoa ela já não tem controle da situação, ela já não tem controle de si, das suas ações. Então ela pode, sendo mesmo cristã, cometer suicídio. É só ver o exemplo do pastor Charles Adaspur. Ele não cometeu suicídio, mas ele tinha uma depressão profunda. Então, lá, grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores, no século XIX, tinha momentos que a depressão dele estava tão profunda que ele tinha que ser tirado dos púlpitos para ser cuidado por um profissional. No momento que ele voltava a ter controle das suas ações, ele retornava para os púlpitos. Essa pode até responder a pergunta dessa pessoa aí. Eu digo para ela, procura um profissional. Se seu filho não quer procurar um profissional, não deixa ele isolado. Acompanhe o tempo todo, nunca deixe sozinho, porque a pessoa que fala que vai cometer suicídio, ela pode sim cometer suicídio. E a pessoa, até porque a pessoa tem que procurar um profissional, porque tem um processo medicamentoso, tem que passar por esse processo. E também tem um processo que é fundamental para a cura, da verbalização. E continuando a responder a indagação da Tayane, sabe, o que é mais interessante é que alguém que cometeu crimes hediondos, alguém que era do bandidismo, se converte, se arrepende, se torna pregador do evangelho, nós cremos na salvação dessa pessoa. Mas uma pessoa que teve uma vida ilibada, uma vida exemplar, que comete esse suicídio, nós não cremos na sua salvação por seu ato específico. Aí eu pergunto, não estamos nós colocando 2 pesos e 2 medidas? Sabe o que é isso? Eu posso me permita aí, sabe o que é isso? Desculpe você que está nos ouvindo aí, é uma coisa chamada romanismo. Isso, vem do romanismo. Essa questão vem do romanismo. A pessoa se converteu, mas vem com o romanismo dentro dela. E no romanismo é pregado, eu digo isso porque eu fui romano, então assim, é pregado que a salvação é por obras. É por obras e não é por graça. Salvação não é por obras. A salvação não é um ato seu, não tem nada que você faça você é merecedor da salvação. Então quando se pensa nisso, chega nesse ponto aí. É absurdo. E o catolicismo romano, pastor, a gente trouxe tantas essas coisas do catolicismo romano para nós, que a ideia, esse ensino de que uma pessoa que comete suicídio não vai ser salva, vem de lá. E aí a gente traz isso porque, para os católicos romanos, eles dizem que se uma pessoa comete suicídio, ele não tem como confessar o seu pecado a um sacerdote humano. Mas só que eles esquecem que o nosso sacerdote é Cristo. O nosso mediador entre Deus e o homem é Cristo. E ele já pagou o preço, ele é o nosso sacerdote. Então, eu entendo que a nossa salvação não pode estar atrelada à nossa religião. A nossa cultura. Tem que estar... A nossa salvação tem que estar acima da nossa concepção, porque não se trata de nós, se trata de Deus. E entenda, Tayane, e tantos outros, que o sacrifício de Jesus não nos tornou justificáveis, mas nos tornou justificados. Significa dizer que independente de eu cometer suicídio ou não, eu estou em todo o tempo caminhando em um mundo de pecado. Suicídio é só mais um pecado a mais em uma lista sem fim. E aí o que garante a nossa salvação não é eu me tornar um anjo antes de morrer, não é eu me tornar um ser canonizado antes de morrer, mas o que garante a nossa salvação é a fé em Cristo Jesus, me submetendo à sua palavra e vencendo o pecado dia após dia, porque nós estamos nessa luta diária. O livro do Apocalipse vai dizer, né, os homicidas, os mentirosos, os cães, eles ficaram fora. Tá? Agora, esse texto está se referindo a quem? A quem usa dessas práticas e não recebe a salvação.
Tá entendendo? É exatamente por eles cometerem isso que eles precisam se arrepender e receberem a salvação em Cristo Jesus. Parece que tem mais uma pergunta? Tem. Pode falar. Tem a pergunta da Camila Navega. Uma pessoa cristã salva, que conhece a Deus, pode chegar nesse estágio de suicídio para tirar a sua dor, sabendo que Deus pode fazer isso? Pode, porque não é uma questão, não é uma questão aí, essa questão já não é espiritual. Essa depressão que leva ao desejo do suicídio é causado por uma questão emocional, aonde o Ícaro falou, tem tratamento. O caso do príncipe dos pregadores. É isso aí. Tá certo? Então, eu não disse aqui, eu quero que fique bem claro aqui, o seguinte, eu disse que, no meu ponto de vista, eu não sou dono da razão, não descobri a pólvora, não é? Então, assim, na minha concepção, existem 3 fatores que podem levar uma pessoa à depressão, não é? O fator da decadência espiritual, uma questão de uma opressão espiritual e uma questão puramente emocional. Então, uma pessoa que está com Deus, firme com Deus, e que está num nível de depressão tão profundo, precisa procurar o profissional que vai, inclusive, tem a medicação antidepressiva. Existe para isso. Agora, eu gostaria de ficar bem claro aqui o seguinte: se o caso for causado por uma questão espiritual ou opressão demoníaca, não tem antidepressivo que dê solução. A pessoa vai ficar na dependência do antidepressivo a vida inteira e vai continuar deprimido. Pastor, rapidinho. Deixa eu só falar um negócio, pessoal. Nós caímos do Instagram. Ok. Né? Então, você que tá Já aí... voltou. Já voltou? Beleza. Já voltar? Beleza. Não que eu pedi para migrar pro Deixa eu- Facebook, mas tá Deixa eu só falar um negócio aqui, pegando esse gancho. Por exemplo, tá aí o coronavírus. Nós não estamos imunes ao coronavírus. E ninguém, aí todo mundo tá na quarentena e ninguém sai. Ninguém sai. Nós somos cristãos e estamos aí, né, sujeitos a pegar essa doença. E a qualquer outra doença. E por que não a depressão? E por que um cristão não pode cometer suicídio? Se ele perde o controle da razão. Lógico. Dentro da sua pergunta, eu queria fazer um comentário. Por que é tão difícil a gente entender que a depressão, que está muito atrelada, né, a chegada do suicídio, é uma doença? Eu já ouvi muitas pessoas já falando de depressão. Isso é falta de uma lavagem de roupa. Se procurar uma lavagem de roupa, isso passa na hora. Nós temos essa cultura, infelizmente, a gente não consegue associar que às vezes é uma questão química, né? Que precisa de remédio, com remédio a pessoa vai se tratar e vai chegar a melhora. Você citou aí do Charles Spurgeon que precisava ser retirado. Eu conheço pastores de hoje que entram nesse nível de depressão, precisam ser retirados do púlpito, se tratam com medicamento e voltam, porque a gente não consegue entender que é uma doença. Né? Eu quero até chamar a Letícia para se juntar aqui conosco, né? Letícia, ela tem algum parecer para dar, né? Enquanto a Letícia se ajeita aí, bonitinha. Elaine, eu disse que a depressão, ela pode ser oriunda, na minha percepção, mas não é só depressão não. É toda e qualquer doença. Sim. Eu acredito, olha onde é que eu sou pastor. Pastor sempre vai olhar pelo lado espiritual, infelizmente. Não é? As outras questões, os outros olham por outros lados, mas eu vou olhar para o espiritual. Eu creio que há câncer. Há pessoas que têm câncer por uma questão espiritual. Eu já vi, após uma oração de libertação, a pessoa vomitar um tumor. Então estou dizendo que eu vi. E a pessoa ficou curada do câncer. Então, assim, quando eu falo depressão, não é que a depressão é diferente, não. Eu acho que as doenças, elas podem acontecer, por exemplo, essa pandemia, ela pode acontecer, né, essa questão do coronavírus aí, ela pode acontecer na vida da gente agora, porque é uma questão natural que está acontecendo com todo mundo, está morrendo crente católico, espírito, está morrendo todo mundo, né? Então pode acontecer. Agora, eu acredito que existem doenças que podem ser adquiridas por questão espiritual. Eu, por exemplo, nós temos na nossa igreja pessoas que vieram do espiritismo, que se converteram, e que eles dizem que faz trabalho e consegue botar uma doença numa pessoa e levá-la até a morte. Pode falar, fala, Maria. Sim, São 3 perguntas aqui que não, vocês... vou fazer. E uma cabulosa aqui, a última Aline, pergunta, Aline. sim. Nossa! A Aline já tinha uma Nossa, coisa que fez lá pai. no Instagram, quando caiu eu não consegui pegar o nome dele, que é a respeito de Judas. Certo, mas deixa Né?
Deixa a Letícia falar um pouquinho, que aí depois a gente remata essas perguntas aí. Então, a sentido psicológico, a depressão ela é uma doença totalmente voltada ao psique humano. Ela não é algo físico. Por quê? Porque ela pode chegar a causar mal ao organismo, mas ela não é um mal de organismo. Ela é um mal de realmente sensações. E existem dois tipos de depressão. O que pode causar? As pessoas perguntam, o que causa a depressão? O que pode causar a depressão? Não existe, é igual falar sobre o câncer. O câncer ele não é uma doença. O câncer ele é um conjunto de várias doenças e não existe cura porque ainda não existe, não é uma doença só. São mais de 100 doenças que podem transformar, ter vários sintomas, ter vários tratamentos. Cada uma, não existe um tratamento só para um tipo só de câncer. Esse aqui, essa pessoa aqui, ela vai reagir à quimioterapia dessa forma e tal e tal. E a depressão é do mesmo jeito. O que pode causar depressão? Tudo na vida do ser humano pode causar tanto uma vida saudável, psicológica, tanto uma vida não saudável, psicológica. Até o saneamento básico da sua cidade te impõe a ter depressão. Atenção aí, vamos ajudar aí o escritório. Por exemplo, Teresópolis é uma cidade fria, uma cidade com muita vegetação, chove muito, muito nublada. Esses tipos de cidade tendem a ter mais casos de depressão e suicídio. Por quê? Porque existem pessoas que precisam de sol, que precisam de ar, precisam de ver gente. Cidades que tem pessoas mais idosas. E peraí, então o governo e o prefeito e os prefeitos isolando as pessoas. Vamos isolando as pessoas. Vamos dar uma Eu acho que esse tema é para outra palavra, hein? Não. As pessoas estão se livrando do Covid-19 e estão entrando em depressão. Vai morrer mais gente por depressão ou por causa do... Mas aí é onde eu vou ter que aplicar pela minha área. Se você está sentindo depressão, se você não sentindo depressão, mas se você está se sentindo depressivo, triste, você está se sentindo mal de estar em casa, existem psicólogos que estão se disponibilizando, porque na conduta do psicólogo de ética e conduta, o psicólogo ele é um dever do psicólogo atender as pessoas. Então, se você está se sentindo mal, se você está se sentindo triste, se você está tendo coisas além do que você naturalmente tem, porque tristeza, gente, é algo que acontece. Pessoas ficam tristes, pessoas ficam felizes. O ser humano ele nunca vai agir de linha reta. E quando ele está agindo as emoções de linha reta é porque ele não está sentindo nada. E se ele não está sentindo nada, ele está com algum problema. Então, você precisa ter essa variação de sentimento feliz, triste, mais ou menos. Você precisa ter essa variação porque é natural do ser humano. O Senhor Deus, ele criou o ser humano com sensações. Jesus, ele experimentou todas as sensações. Ele ficou triste, ele ficou feliz, ele chorou. Então, nós somos iguais. Nós ficamos tristes, nós ficamos bem. Já existem listas de psicólogos que estão atendendo de graça pessoas que precisam desse auxílio. Por quê? Porque não podem sair de casa. Então, existem sim listas desses psicólogos que podem te ajudar. Eu não tenho o nome de nenhum, mas eu tenho a lista. Sim, se alguém, caso quiser, a gente pode disponibilizar para o grupo da igreja. Enfim, a depressão é uma doença que ela pode ser causada por um mal-estar com o próprio corpo, com a falta de aceitação com o próprio corpo ou com a sua aparência. Pode ser com os pais, com a família. Eu vi comentários das pessoas, porque a família também pode causar. Sim, a família também pode causar. Atos religiosos ajudam você a ter uma saúde mental. Isso é comprovado cientificamente, como o pastor disse. Existem comprovações psicológicas que dizem que a pessoa ela é melhor no seu nível psicológico se tem uma ligação com o termo religioso, com a igreja, com leitura bíblica, com oração, assim como é ligado com o esporte, assim como é ligado com uma boa alimentação, porque até a sua alimentação, mal alimentação, pode te causar depressão, entendeu? Lembrando que existem dois tipos de depressão. Existe a depressão fisiológica, que é aquela realmente que é uma patologia, é uma doença e que você precisa ser tratado, mas existem também a tristeza extrema, por exemplo, luto. Você pode chegar a um quadro depressivo que não necessariamente seja a depressão, porque você pode sair desse, entendeu? A tristeza é algo muito profundo, então a pessoa pode sim sentir muita tristeza e ainda assim não ter a patologia chamada depressão.
Então, existem vários aspectos que podem trazer você a ter um quadro depressivo ou trazer você a ter uma doença chamada depressão. Pessoal, eu vou ter que correr. Letícia, São juras? Vou fazer, calma. Tá valendo calma, a pena, calma, tá valendo a calma. pena. O investimento. Tá valendo a pena o investimento. Letícia Ah, falou deixa com muita só- propriedade. Eu Muito bom. só dar um parêntese aqui. Uma pessoa, eu vi muitos comentários sobre isso, sobre, por exemplo, o pai que fez tudo pelo filho e ele ainda decide. Gente, existe uma coisa que eu descobri estudando na linha psicológica, que existem pessoas que realmente desistem da vida, tá? E psicólogos, eles lidam com isso. Existem pessoas realmente que com o próprio, como fala, com o próprio tratamento, descobrindo a pessoa realmente ela desistiu de viver. E não existe nenhuma lei que seja contra isso. O psicólogo ele não tem nenhuma arma para lutar contra isso, poder. A pessoa decidiu, ela vai fazer. O que a gente pode fazer é continuar acompanhando a pessoa. Esses tipos de suicídio, eles podem ser mais evitáveis assim ao longo do tempo. Por quê? Porque aí a gente vai para aquelas duas linhas, patologia e sensações. Se a pessoa tem a patologia, ela pode ser tratada frequentemente. E ela pode chegar ao suicídio se não continuar sendo tratada. Agora, existem pessoas que entram em surto psicológico, que é quando ela perde alguém, por exemplo, quando ela sofre com a perda de alguém ou quando ela está com uma tristeza multa. Quando ela tem um surto psicológico assim, esses são os suicídios que menos tem como você impedir. Por quê? Porque a pessoa ela tem um surto. Então, ninguém tá ali na hora do surto. É uma crise. Entendeu? Ela tem uma crise, ela se joga na ponte. Ela te dá o maior nível, a maior, como fala, gráfico de suicídio do Brasil é com arma de fogo, entendeu? Por quê? Porque é rápido, no surto, ele vai e faz, entendeu? Então, é algo que não é muito isso. Não é impedível, sabe? Você não consegue, porque você não tá com uma pessoa 24 horas por dia grudado com uma câmera protegendo essa pessoa. Mas é isso. Existem sim pessoas que decidem se suicidar. E o que a gente pode fazer... Da vida. Exatamente. Não deixar isolado. A gente pode fazer o possível de tentar fazer com que prolongue a vida dela aqui, mas... Bom, nós temos 3 perguntas, nós estamos chegando ao fim, a gente precisa correr. Duas aqui, tanto a irmã fez aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, a respeito, ela não pegou o início, mas a gente já tinha definido isso aqui, que o crente salvo que comete suicídio não perde a salvação. Isso foi uma afirmativa que todos chegamos à conclusão. Então essa pergunta já foi respondida. Quem fez a pergunta de Judas foi o Ítalo, irmão do Ícaro. Um abraço, pai! Tamo junto, saudade, irmão. Ele fez o seguinte, e a Aline também fez a mesma pergunta. Judas cometeu suicídio. Então, né? Quem disse que Judas ele era salvo? Muito pelo contrário, a Bíblia diz que todos se salvaram, menos o filho da perdição. Verdade. Então assim, o Judas ele não se salvou porque não era salvo. Ele cometeu suicídio exatamente. Aliás, olha bem como é que é a situação. Se Judas, em vez de remorso, tivesse sentido arrependimento, 2 coisas, aí onde eu falo. Tá vendo aí? O suicídio de Judas foi provocado pelo quê? Remorso. Foi a depressão? Foi remorso. Esse é o caso que eu estava falando. Então, no meu ponto de vista, não é a causa do suicídio que vai determinar se essa pessoa é salva ou não. Não é a causa do suicídio. Vai determinar se essa pessoa é salva ou não, é se ela foi alcançada pela graça de Jesus. Ícaro, eu vou perguntar para você, que a respeito de jovem, Essa foi a pergunta do Ítalo e da Aline. A Aline também Tá fez. lendo Bíblia não, Você cara? tinha que responder aí. Responde aí, cara. Eu tá lendo Você Bíblia não? tem irmão gêmeo? Tem irmão gêmeo? É o gêmeo. Pior que Eu vou dizer, curar um é bom, hein? Ítalo e Ícaro. Por isso que Deus deixou na manhã. Pois é, Deus é bom, né? Deus pegou um, deixou lá com a mãe e Deus é bondoso, né? E o outro... Deixou ali? O irmão Solange Perfeito lá da Itália. Tudo bem, minha irmã? Deus te abençoe. Obrigado pela presença. Ícaro, a Juliana Gama está perguntando. Muitos jovens se encontram nesse estado depressivo, não conseguem buscar a Deus. Além da oração, o que pode ser feito para ajudar esse jovem a encontrar Jesus? Eu falei aqui já, Como é né? que é? Aí. Sem Jesus? Não, o que fazer para ajudar esses jovens que estão depressivos, além da oração, para eles
encontrar Jesus. E eu O sei. que fazer? Encontrar Jesus, então eles não são. Não, ela não tá falando daquela questão da salvação, tá pedindo assim, conselhos sobre o que fazer. Muitos jovens, vou repetir, muitos jovens se encontram nesse estado depressivo e não conseguem buscar a Deus. Ela está dizendo que a questão aqui não é salvação. Ele não consegue buscar a Deus. Além de oração, o que pode ser feito para ajudar esse jovem a encontrar Jesus? E com Jesus ele se encontrou. A verdade é essa. A verdade é que ele está passando por um monte de tristeza e depressão profunda, pode ser isso. Eu sempre digo, eu procuro um profissional. Sim. Eu procuro um cara que sabe trabalhar com a mente. Um psicólogo. Um psicólogo. Eu acho que nesse caso aí, Ícaro, que a Passar pelo pessoa. processo medicamentoso, pelo processo de verbalização, que esse é o Elias. Não, se a pergunta dela está ali dizendo o seguinte, como é que eu. Estou tentando entender a pergunta Sim, eu dela. acho que é porque como é que eu se ela faço? tá querendo- Como é que eu faço para essa pessoa aceitar a Jesus? É isso que é essa. Não, se a não. pergunta de Não, eu perguntar acho assim, isso. acho que a pessoa não consegue ler a Bíblia, não Não consegue consegue orar, não consegue buscar. Falando ela que isso é tá- tão profundo que não consegue. ela não Certo. consegue. Não tem Eu decisão. falei, não consegue Querida, sair daquilo ali. querido, olha, duas coisas. Procura um líder espiritual para acompanhá-lo mais de perto, tá certo? Eu vou dizer por quê. Porque às vezes a pessoa que está acompanhando esse jovem não tem o dom do discernimento. Tem que discernir. Porque, por exemplo, já houve casos lá na nossa igreja, volto a dizer, de frente para o meu gabinete, tem lá uma sala da psicóloga. Tem casos que eu acabo de ouvir, dizer assim, ó, seu caso é com a doutora ali, leva a doutora lá. Então, assim, é necessidade de fazer uma avaliação. Se é uma questão que há necessidade do acompanhamento médico, manda. Se não, uma oração de libertação, uma boa palavra de Deus. Porque não confunda, às vezes a gente confunde. Às vezes a gente confunde depressão com opressão. Se a pessoa não está, olha só, Ícaro, a pessoa não está conseguindo ler a Bíblia, a pessoa não está conseguindo orar, mas a pessoa joga bola, a pessoa fuma um cigarro, toma uma cerveja, vai para a balada. É uma questão depressiva? Possivelmente que não. É uma questão de opressão demoníaca. Ou escolha. Só não consegue ler as coisas que levam a Deus. Concordo plenamente, é porque Davi, ele passou por um momento de depressão devido ao pecado dele. Ele disse, meus ossos estão sendo esmagados. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu não fui liberto. Tem gente que tá fraco, não consegue ler Bíblia, não consegue orar, não consegue ir para a igreja por causa do pecado. Aí tá achando que é depressão. E aí, às vezes, acho que é por causa da tristeza, por causa do remorso que aconteceu com Judas, acho que é depressão. E se for depressão, procura um médico. Eu falei de Charles Haddad Spurgeon, pregador, príncipe dos pregadores, pastor que era tirado do púlpito para ser tratado por medicamentos e por questão. Amém. Desculpa te cortar aí. Das 3 perguntas já tá aí? Tá, e assim, nosso horário já extrapolou, mas eu eu queria, acho antes disso, eu acho assim, tudo é válido. Claro. Eu acho que muitas pessoas tiraram sua dúvida. Eu não tenho o que muitas pessoas fazer se não, eu abriram. fico mais 10 minutos aqui. Mas eu quero... Estamos de quarentena, estamos de eu quarentena. quero dar aqui uma palavra mediante a palavra da Letícia. Não sei quantos perceberam ali, mas ela disse que até a questão do ambiente. E pelo que eu percebi, nós somos seres sociáveis. Fomos criados para viver em sociedade. Não vou entrar no mérito do nosso isolamento agora. Mas como viver isso aqui faz bem para o ser humano? Você está precisando? Amanhã tem célula online. Vem participar de uma célula. É isso aqui, é um bate-papo, não é nada mais do que isso, é informal, a gente senta e vai discutir, ouvir o ponto do outro. A gente não vai te obrigar e nem vai colocar nada na sua cabeça. Nós estamos aqui para te ouvir, como o pastor falou desde sexta-feira. Aqui o assunto não fecha, a porta não fecha. Porque a gente tem que entender e aceitar a sua divergência de ideias. Então vem participar de uma célula, você quer uma célula online, jovem, mulher, homem, casais, adolescente. Tem célula online para você amanhã e quinta-feira. Coloca aí que nós vamos entrar em contato com você. Corre para cá, tem mais perguntas, pastor. Elane, só para mim, só para você ter uma ideia da coisa grave que a gente está tocando aqui. Sim. Veja só o que uma irmã mandou para mim. Ela mandou para mim às 18 horas, na hora que começar a nossa live aqui. Boa noite, pastor. Como está? Desculpe lhe incomodar. Estou começando a ter crise de ansiedade. Aí ela colocou assim, olha... Eu não estou entendendo tanta loucura. Para mim, está aparecendo mais um jogo político. Daqui a pouco o povo vai sair na rua surtado. Eu mesma já não estou muito bem emocionalmente. Estou farta disso. Desculpe, pastor, o meu desabafo. Ela procurou o pastor para desabafar. Ela tá com crise de ansiedade. Sabe o que é? Provocado por essa inconsciência. Eu estava observando.
desculpe aí a minha colocação, eu não tenho aqui dificuldade de colocar isso. Nós estamos aqui em Guapimirim há mais ou menos 15 a 17 dias de quarentena. Toda hora alguém mandando ficar em casa, Nesses 15 dias, quantos em Guapimirim foram infectados? Quantos morreram? A cidade para, as pessoas estão ficando depressivas por conta de um número que ainda não existiu. E se existir, vai ser um número pequeno, pequeníssimo. Então, assim, eu acredito que a gente precisa cuidar com essa histeria, senão a gente vai esvaziar a rua e encher os consultórios de psicologia para tratar as pessoas depressivas depois dessa pandemia toda aí. Eu quero ler só uma afirmativa aqui do Jamal Arthur. Fala aí, Arthur, tudo bem? Arthur colocou assim: pastor, bebida, cigarro, futebol são apenas válvulas de escape que a pessoa encontra para fugir da depressão e nem por isso é opressão. Ele colocando aí a sua opinião, na verdade não é uma pergunta, mas se alguém quiser... Eu concordo com ele, mas não foi bem isso que eu disse. Sim. Eu disse o seguinte: a pessoa faz tudo isso e não consegue. Quando uma pessoa não consegue orar e ler a Bíblia, tem alguma coisa no mundo espiritual. Tá certo? Eu consigo fazer tudo, não tenho doença. Eu só tenho doença, estou falando nesse caso, tá? Qual é o nome dele? Arthur, estou falando só nesse caso, tá, Arthur? Porque realmente, muitas das vezes o escape é esse. Muitas das vezes a pessoa está desorientada e jogar um futebol faz bem, é verdade e tudo mais. Mas quando uma pessoa, por qualquer razão, pode fazer tudo, não tem problema nada. Pode ver uma pessoa? Tem pessoa que quando entra no templo, passa mal. Então assim, entendeu? Pela experiência que a gente tem, existe coisas no mundo espiritual que interferem nisso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está escura. E a oração também. Uma coisa, Ícaro, é você jogar bola, você sair para se divertir, porque você quer se divertir. É uma ação natural sua, por prazer, por alegria. Outra coisa é você fazer isso por uma válvula de escape. Isso é muito perigoso. Tá certo? Então, assim, é verdade o que você falou, mas o que eu disse foi um pouco diferente. Eu estou me referindo àquela pessoa que tem dificuldade de ler a Bíblia e orar. Pode ser, não estou falando que isso não seja, tá? Pode ser depressão. Porque a depressão impede você de fazer tudo. Não é verdade? Pode ser depressão, mas pode ser que tenha alguma coisa no mundo espiritual, eu preciso considerar isso. Mas vale uma pergunta, o alcoolismo, Letícia, você que estuda isso aí, pode levar a pessoa à depressão, não pode? Pode. Então pronto. Mas aí o alcoolismo é outra doença. Sim, mas abismo puxando... Mas aí a depressão é uma das doenças que o alcoolismo pode provocar. Uma coisa que a gente... Fora da cirrose hepática e vai por aí. Uma coisa que a gente desenha na depressão é que a depressão ela é baseada numa pessoa triste, amargurada, que não sai de casa. Gente, nem sempre. Existe até um filme agora da Netflix, se você quiser ver, você pode ver, chamado Por Lugares Incríveis, eu acho. E ele conta a história de dois personagens, ao qual a menina, é um filme de romance, mas ele tem uma crítica social muito forte, ao qual a menina perde a irmã e ela tem um aparente quadro de depressão, e um menino que ele é super de boa, ele sai de casa, ele viaja, ele ouve música, ele sorri, ele brinca com todo mundo. E ao decorrer do filme você percebe que o que a menina tinha não era uma patologia, não era uma doença. Por quê? Porque a companhia desse garoto fez com que ela voltasse ao normal. Ela começou a sair de novo, ela começou a conversar com os amigos dela de novo, ela voltou a ser quem ela era, ela deixou de estar naquele nível crítico de tristeza. Enquanto ele continuou a mesma coisa do início ao final do filme. Só que no final do filme, eu não vou dar spoiler para quem as pessoas querem ver, no final do filme você percebe que na verdade ele tinha uma patologia. E isso era independentemente dos altos e baixos dele. Por quê? Porque ele tinha sim os altos e baixos, porém ele era uma coisa constante. Ele não tinha uma tristeza aparente. Então se você tem dificuldade a gente não pode ligar a depressão de doença a uma coisa que te impeça de fazer as coisas. Às vezes você faz. Por quê? Porque muitas das pessoas que têm depressão, elas querem isso, elas querem viver no mundo social, elas querem sair de casa, elas querem ter amigos, só que elas não conseguem fazer isso. Então, se você acha, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ir para a igreja, mas eu consigo fazer outras relações
sociais, então você provavelmente não está com depressão, você deve estar com outro problema. Depressão não é. Por quê? Porque a depressão ela te prende a qualquer coisa. Ela não te permite só ir para um campo de futebol, ela não te permite ir beber, sabe? Por quê? Porque isso também te impede. Impede você de ter amigos, impede você de ser constante, exatamente, sociável. Isso é uma coisa muito séria. A depressão não é uma coisa tipo, eu tô triste, tô sem amigos, não vou sair de casa hoje. Não, a depressão é algo muito sério. A sensação humana que a gente descreve é algo realmente como se estivesse te puxando para o centro da Terra. É algo como se estivesse te matando de dentro para fora, coisas que você não tem resposta, você não sabe o que você quer fazer, entende? Então, você quer ler, mas não consegue. Isso é outra coisa. Gente, o assunto é muito bom, mas a gente precisa terminar. Eu vou fechar aqui com a pergunta da Solange Perfeita, que está na Itália. Ela fez a seguinte pergunta: pastor, eu vou direcionar para o senhor, porque ela fez justamente para o senhor. Pastor, estou em quarentena, tem um mês, estou ficando muito triste porque estou sozinha e minha filha está em outra cidade. Me ajuda. Pois bem, nós vamos ajudar a irmã Solange, nós vamos orar pela irmã Solange, sabe por quê? Porque eu sei, o problema da irmã Solange é um problema assim, extremamente familiar. Ela saiu daqui para ir para a Itália para resolver um problema de família, não é? Ela está lutando lá para conseguir a guarda do seu netinho. Sua filha não está morando com ela. Você imagina uma pessoa, eu não sei bem a idade da irmã Perfeita, mas ela já não é tão nova assim, né? Deve ter aí 60 e poucos anos por aí, não é? Deve ter 55 a 65 anos por aí. Quer dizer, então aí você imagina bem, irmã Perfeita sai daqui, vai para um país estranho, morar sozinha, lutar com o governo italiano, tá certo? Já está numa cidade, num lugar que ela não conhece muito, com pessoas que ela nunca viu. Então o que a Letícia falou? O isolamento pode trazer a depressão. Então a gente tem que orar pela irmã Perfeita. Quero dizer para a irmã Perfeita que a gente tem sempre orado por ela. Eu quero crer que a palavra de Deus para a vida dela é aquela palavra de Paulo, Romanos capítulo 8. Nós somos mais que vencedores, irmã Perfeita. Creia na sua vitória. Amém. Né? Olhe a Deus agradecendo pela vitória que a irmã vai ter. Daqui a pouco tempo, a irmã vai poder estar aqui no Brasil com o seu netinho, com a sua filha, tá certo? Dando continuidade à sua vida. E nós, como sua igreja, estaremos aqui orando pela senhora. A senhora não está sozinha. Até porque o nosso lema, o lema da nossa igreja é sozinho nunca mais. Então a senhora não está 62 anos? Vai fazer em 18 de abril. Então, muito bem. Então, então imagina uma pessoa de 60 anos. E lá na Itália a pessoa está isolada mesmo, porque o foco da doença lá está assim, muito agressivo. Então, irmã Solange, creia, nós como sua igreja estamos orando, não é? Seja firme e constante e abundante na obra do Senhor, continue louvando ao Senhor, agradecendo. Acorde de manhã, irmã Perfeita, vá para o lado de fora. Lá na Itália não tem muito sol, mas diga, não é? Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele, porque o Senhor tem dado vida e condição à senhora para lutar, e nós vamos estar do seu lado lutando. Em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, para pedir o pastor Rogério que esteja orando, levantando um clamor para essas pessoas que estão nessa situação, né? Foi pedido aqui o hino, tá? Eu não vi. Pediram aqui o hino, pediu para a Bruna cantar, Ousado Amor. Ok. E quarta-feira, irmãos, vamos estar de volta. Quarta-feira às 19 horas. Tá? Nós vamos ter mais uma sala de bate-papo. Eu quero desde já agradecer a presença da Bruna, que sempre está conosco. Letícia, pela sua participação. Fantástico, o pastor está investindo certo em você, né? Mais uma vez pelo Ícaro, pela sua instrumentalidade, pela sua dedicação. O pastor Rogério, que somou conosco nessa noite, o nosso pastor. Todos que estão aqui, né? Dona Esther, que recebe muito bem. Laí, né? A Amanda, a Vanderlei, o Rodolfo, que nos estão possibilitando essa live estar aí até agora funcionando. Enquanto o pastor vai estar orando, eu quero dar a você, líder de célula que está aí online, ou no Instagram, ou no Facebook. Você vai fazer algo para mim agora em nome de Jesus. Se você é líder de alguma célula, você vai botar aí no comentário: sou líder, e vai colocar casais, pode dizer o gênero da sua célula. E você que está nos visitando, você que não é membro da PIB para Modelo, ou e quer participar da ação online, é só entrar em contato com essa pessoa aí pelo Facebook ou pelo Instagram dela, que ela vai ter o prazer de colocar online amanhã. O pastor vai estar orando, logo depois a Bruna vai estar cantando, nós vamos estar assim encerrando a nossa live de hoje. Amém.
Pai, nós te damos graça nessa noite por mais um momento de estar na tua presença, reunidos. Deus, discutindo um tema tão importante, Deus, para a nossa vida, para a vida da tua igreja, para a vida desses irmãos, Deus, desses amados que estão, Deus, online conosco. Queremos, Deus amado, colocar nas tuas mãos, Deus, cada pessoa, Pai, que nos assiste, cada pessoa, Pai, que aqui está e que tem, Deus, no seu coração, Deus, a sua dificuldade, o seu problema, a sua indagação, Deus. Pedimos a Deus que o teu Santo Espírito possa estar, Deus amado, contemplando a vida de cada um nessa hora, Pai. Amém. Essas pessoas que estão passando por um quadro depressivo, essas pessoas que estão, Deus amado, em tratamento, essas pessoas que ainda estão, Deus, naquele momento da negação, da fuga, que ainda não entenderam, ó Pai, que estão vivendo esse problema, que não sabem, Deus, o porquê estão desanimados, tristes, cabisbaixos, mas que haja sobre a vida de cada uma desses irmãos, desses amigos nessa noite, Pai, uma claridade, Pai, uma iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja, Deus amado, repreendendo todo e qualquer mal, Pai, joga por terra, Deus amado, todo laço, todo dardo inflamado do maligno, Pai, que tenta, Deus, nos enganar, que tenta persuadir o Teu povo, que tenta, Deus, ceifar essas vidas, ó Pai, que são preciosas para o Senhor, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, a vida do Teu povo no Brasil e no mundo que está em quarentena, Pai, e que, Deus amado, tem, Deus, enfrentado dificuldades no seu dia a dia. Pessoas que estão adoecendo, Deus, no seu físico, adoecendo, Deus, na sua mente por estar, Deus, enclausurados em quarentena. Deus, vai de encontro a essas vidas em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Deus, toma nas tuas mãos a nossa irmã, Deus, Solange, lá na Itália, Pai. Deus, que o Senhor possa ser com a tua filha, Pai, em nome de Jesus, dá a vitória à tua filha, para que ela consiga passar por esse momento, ó Pai, ouvindo a voz do Senhor, Pai. Toma nas tuas mãos, ó Pai, todas essas pessoas, ó Pai, que estão passando, Deus, por alguma dificuldade, que o Teu Espírito Santo possa estar colocando no coração de cada um a medida exata da fé necessária para que possa vencer esse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, eu coloco, Deus, cada uma dessas pessoas que nos acompanham nessa hora e aqueles, Deus, que estarão, Deus, assistindo em outro momento, ó Pai. Que o Senhor entre, Deus, na sua vida, que o Senhor entre, Deus, na casa de cada um, Pai. Aonde, Deus, ainda não há salvação, Deus, que haja salvação. Sim, aonde existem pessoas tateando, Deus, o Teu Espírito Santo. Aonde existem pessoas, Deus, buscando, Deus, uma solução para o seu problema. Nós queremos declarar que a nossa solução não está na ciência, a nossa solução não está no nosso presidente da República, a nossa solução não está no nosso governo humano, a nossa solução está em Cristo Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus nós queremos, Deus, declarar nessa noite, Pai, que a solução para o Brasil, que a solução para o mundo é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por cada irmão que aqui está, por cada um que nos assiste, ó Pai. Continua conosco, Pai, continua derramando sobre o nosso coração a verdade do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Já falou.
quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado. Um grande abraço para todos de Cachoeira de Macucu, né? Maringá, Paraná. Paraná, eita, glória a Deus, né? A irmã perfeita lá da Itália, daqui de Parada Modelo, de Guapi, da Bahia, né? Tem tanta gente, a gente pode esquecer alguém, mas nós estamos muito felizes com a sua presença. Gostou? Compartilhe a nossa página, compartilhe o nosso Instagram, YouTube, Facebook, porque quarta-feira nós estamos de volta. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!